Olá, pessoal do Flash Score Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está acompanhando. Vamos chegar para mais um episódio. Hoje, um episódio todo especial. A gente vai falar de seleção brasileira e, para isso, um especialista, quem já vestiu a camisa da seleção e pode falar muito bem sobre essa convocação e os jogos que temos pela frente. Vamos enfrentar Colômbia e Argentina pelas eliminatórias. Um time mudado, enfim, não vou dar spoiler. Primeiro eu vou apresentar aqui o meu parceiro que vai estar comigo, Ricardo Oliveira Duarte. Tudo bem, Ricardo? Oi, Elaine. É um prazer enorme estar aqui contigo, estar aqui com o nosso convidado muito especial, vestiu a camisa da seleção brasileira muitas vezes, tem muita experiência, vai ajudar-nos a ler esta convocatória de Fernando Diniz e o que teremos pela frente. É isso, então a gente nem vai mais perder tempo, porque está todo mundo ansioso. Quando falar de seleção sempre é muito bom. Também dá um bom dia, boa tarde, boa noite. Aliás, seja bem-vindo, Ricardo Rocha, tudo bem? Tudo bem, Elaine? Prazer imenso falar com você, com o Ricardo, né? E falar um pouco dessa nossa seleção brasileira, falar um pouco, né, dessa alguns jogadores jovens sendo convocados, isso é muito bom. Eu acho que é a chegada do Diniz, jogos difíceis. O Brasil vem do empate diante da equipe da Venezuela, vem de uma derrota diante da equipe do Uruguai e precisa fazer um bom resultado. Joga com a Colômbia, jogo difícil, e depois ainda tem a Argentina no Brasil. Isso. Se o Ricardo me permitir, já que ele é xará ali do Ricardo, eu vou passar na sua frente, Ricardo. Vou fazer a primeira pergunta aqui, porque você falou, Diniz traz uma expectativa. Eu acho que até no pouco tempo que ele está lá, Ricardo Rocha, a gente já teve aí de amar a odiar, né? Então, quando entra e tem um resultado muito positivo, todo mundo apoia, fala do dinizismo e tudo mais. E agora, com esse, talvez o revés aí que não era esperado, muita crítica. Como que você vê isso? Bom, eu vejo que nós precisamos ter um pouco de calma, principalmente parte da imprensa, né? Quando houve o primeiro jogo, como você falou, ganhamos bem, 6, pegamos a Bolívia. Para mim, uma das piores Bolívias que eu vi na minha vida. Isso não tira o mérito da vitória do Brasil, mas realmente uma seleção muito, muito fraca. E aí houve uma avalanche, né? O dinizismo e que o Brasil vai ser um espetáculo. E eu sempre pondero nas minhas colocações. É muito cedo para se falar alguma coisa. E aí vem um revés, o empate, né? Aí ganha do Peru, aí depois de ter um empate contra a equipe da Venezuela em casa, não fez um bom jogo e a derrota para o Uruguai. Eu acho que o brasileiro tem que ter um pouco de paciência. Só que essa paciência, ela só tá, porque vão fazer 24 anos que a gente não ganha uma Copa do Mundo, né? E isso tem prejudicado. Essa pressão é normal. Eu passei por isso na seleção em 90, quando perdemos e ganhamos em 94. Faziam 24 anos que não ganhava e agora a mesma coisa, né? Volta todo aquele filme que passou na minha cabeça, passa na cabeça dos jogadores, 24 anos sem ganhar, mas eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma, de paciência. Diniz ou qualquer treinador, não é só Diniz, não. Precisa de tempo para colocar suas ideias de jogo, para colocar suas ideias como o Brasil deva jogar. Então, eu acho que há um otimismo ganha e um pessimismo muito grande quando se perde. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de calma. Ricardo, mas também, o ambiente parece também não ajudar muito, não é? Fala-se muito de Ancelotti por trás de Diniz, acontece o que aconteceu depois com o Neymar, aquela confusão, vêm rumores, desentendimentos com o presidente da federação. Parece que não é uma coisa só do jogo jogado, está a ir a extrapolar. O próprio ambiente em torno da seleção parece que não é realmente o melhor momento. Como é que se combate isso? Porque não é só com a tática, parece que não é só com a tática ou com o treino. É preciso ir além disso. A seleção parece que está um pouco ferida, não é? O próprio ambiente em si. Muito. Não, você colocou muito bem, Ricardo. Eu acho que é importante frisar isso porque se colocou, se tem um treinador na cabeça do presidente da CBF, tem, que é o Ancelotti. Então ele espera por esse treinador. Eu, particularmente, eu já tinha falado isso há 2 meses atrás, se eu sou o Diniz, ajuda a seleção, mas o Diniz precisa também, não dá para ficar no Fluminense e na seleção brasileira. Não dá. Se o Ancelotti não vir, ok, deixa o Diniz, deixa ele continuar o trabalho, até porque vai ser desgastante para ele. Vão fazer sempre comparações de clube com seleção brasileira. E você imagina, o Diniz quer implantar uma maneira de jogar. Aí chega o Ancelotti que
Olha, não tem nada a ver, tá? A maneira de Ancelotti jogar não é a que Diniz joga, não é. É uma maneira totalmente diferente. Faltando 2 anos para a Copa do Mundo, se o Ancelotti vir, então eu acho que a gente precisa ter urgente uma definição por parte da CBF. Mas a CBF é clara, ela vai esperar o Ancelotti. Claro que houve esse problema com o Neymar, com o presidente, isso não é bom. Isso não é bom, mas é início ainda de tudo isso que se pode... Olha, quando eu fui com a seleção brasileira também tinha problemas, em 90, 94, e isso você vai ajeitando tempo a tempo, jogo a jogo. É fundamental agora apoiar o trabalho do Diniz. Agora, se você perguntar a mim, eu não gosto dessa maneira de ser um treinador interino e depois você vir com outro treinador com ideias diferentes de jogo. Isso, para mim, me preocupa. Ricardo, até antes da gente passar aí para destrinchar essa convocação e falar de nomes, falar de setores ali que muda ou não muda, queria fechar um pouquinho essa questão Ancelotti e Diniz. Você já vestiu a camisa da seleção, já esteve no lugar mais alto aí do mundo com essa camisa, e tem muito essa questão, algumas pessoas questionam sobre a questão do esperar. A seleção brasileira, do tamanho que é, ainda pode esperar um treinador voltar, essa indefinição. A gente tem um treinador dividindo, como você falou, clube e seleção. Para você, que já conquistou talvez o título mais importante aí que a gente tem com a seleção brasileira, a gente está nesse tamanho de esperar? Perdeu-se um pouco a magia ali da seleção brasileira? Eu acho que se perde um pouco, Elaine. Eu acho que se perde um pouco. Eu acho que deveria, sim, já ter a definição do treinador. E todo mundo já falou isso, e em nenhum momento o Ancelotti disse: a minha prioridade é a seleção brasileira. Nunca. Ele é um baita treinador. Se colocar os 3 melhores treinadores do mundo, né, nesses últimos anos, ele vai estar tranquilamente. Alguns acham primeiro, outros segundo. Guardiola, Klopp, enfim, vários treinadores. Ele vai estar ali naquele bolo dos melhores. Ele treina uma seleção, que é o Real Madrid, uma seleção, mas ele nunca se manifestou da possibilidade de vir ao Brasil, nem está treinando a seleção brasileira. Claro, ele conhece, ele deve ter informações do garoto Rodrigo, né, do Vini Júnior, enfim, de quem participa, militão ali da seleção brasileira, mas ele nunca se manifestou. Eu não gosto dessa maneira, como foi conduzida pelo presidente da CBF, eu não gosto porque eu acho que não dá tempo de esperar. A Copa do Mundo é muito, muito rápido tudo, mas olha, eu queria falar uma coisa para vocês. A melhor fórmula é quando ganha. Você vê, ele faz isso tudo. O cara vem e ganha uma Copa do Mundo, todo mundo vai achar que foi maravilhoso, que o presidente da CBF foi muito inteligente. Mas eu estou te falando agora, eu não gosto dessa forma, de esperar um treinador que nunca se manifestou que gostaria de treinar a seleção brasileira. Provavelmente, se Fernando Diniz tivesse vencido os últimos 2 jogos, se calhar nem estaríamos tanto a falar disso agora, não é? Seria tudo mais pacífico. No futebol, vencer acaba por ser o melhor remédio mesmo, não é? Ricardo, se calhar... Ricardo, uma coisa, você falou uma coisa que você é perfeito. Futebol só tem uma verdade, isso é uma frase que eu tenho sempre, é a vitória, o resto tudo é mentira. O treinador da Argentina não tinha ganho nada em nada. Nada em nada. Eu conheço ele muito bem. Eu trabalhei no News Old Boys, ele estava lá na época, né? Conheci ele pouco tempo, e não tinha nada de... E simplesmente ganhou uma Copa do Mundo. Então, futebol não tem uma receita ideal, entendeu? Você falou uma coisa correta. Futebol é vitória. E para o Brasil conseguir agora a vitória, dar a volta nestes 2 jogos, pelo momento, são quase 2 finais. Estamos no início ainda da fase de qualificação e o Brasil está em terceiro. Não é por aí que a coisa não está bem, mas é preciso dar uma resposta imediata, e é logo contra 2 dos mais fortes adversários, a Colômbia e a Argentina, e a Colômbia é fora, sendo a Argentina em casa. Como é que você olhou, como é que leu a convocatória de Fernando Diniz, Ricardo? Tem várias mexidas, parece-se um Brasil já bastante diferente, não é? Parece que Diniz já saiu um pouco daquela matriz mais tradicional que trazia de trás e começa a trazer gente já mais a cara dele, digamos assim. Não sei se podemos falar disso. Exatamente, eu gostei da convocação, são alguns jogadores jovens, própria convocação do Endrick, não tem essa de ser garoto, não tem. Acho que a gente tem que acabar com isso, essa experiência você dá jogando, né? Às vezes você pega um garoto de 22 anos, tem 20 convocações, e pega um de 30 e vai convocar um experiente de 25, 28 e não tem nenhuma, 30 anos, não tem nenhuma convocação. Então, futebol ele é jogado, então a oportunidade você tem que ser dada. E o Diniz está dando a oportunidade a essa garotada. Olha, eu acho que o maior problema do Brasil, às vezes,
Eu não sei, eu não gosto de, às vezes, tocar nesse assunto, mas vamos ver, no caso do Neymar, eu não sei se essa lesão é ruim para Neymar, para a gente que gosta de seleção brasileira, pela qualidade que ele tem, se é bom ou se é ruim. A gente nunca teve um plano B. O nosso plano A sempre foi Neymar. A gente sempre acreditou no Neymar, né, como jogador, eu também acredito nele, mas e agora? Nós não temos Neymar por 8 meses. Como é que a gente vai fazer? Então, precisa mudar tudo isso, essa mentalidade de não ter Neymar dentro de campo. Daí uma vez o cara falou, mas teve uns jogos que ele não jogou, o Brasil ganhou sim. Mas não só é isso, não é só uns jogos. Né? E a experiência você tem em eliminatórias. Porque quer ver uma coisa, você vai jogar um amistoso com a Colômbia às vezes, você vai jogar nos Estados Unidos. O calor da torcida nos Estados Unidos não é igual do que de você jogar na Colômbia. Então a pressão maior é quando você joga uma eliminatória. E outra coisa, que eu acho que Diniz tem que trabalhar tranquilamente, porque, gente, classificam 6 e ainda tem o 7º que vai ainda lá no mata-mata. Não tem como o Brasil não jogar uma Copa do Mundo. Não tem como o Brasil não jogar uma Copa do Mundo. O que me preocupa é o seguinte, que eu conheço a pressão brasileira. Nós empatamos com a Venezuela em casa, perdemos do Uruguai. Se você perder esse jogo contra a Colômbia, vem uma pressão aqui na Argentina líder, com a Argentina campeão do mundo, jogando um ótimo futebol, Messi num grande momento. Aí a pressão vai aumentar, porque eu nunca vi, não sei, o Brasil perder na eliminatória 3 jogos seguidos, ou em perder 3, eu nunca vi. Em eliminatórias, nunca vi. Mas a pressão ela vai ser grande. Mas assim, tem que estar acostumado. O jogador brasileiro tem que. Então, eu acredito na convocação disso. Eu acredito nele como treinador, só que precisa ter um pouco de paciência. Agora, você falou tanto com você como a Elaine, que os resultados não foram bons. Então, tem a pressão já comigo de resultados não ser bons. Nós tivemos pressões dentro do Brasil também, conseguimos reverter. É ele, jogadores, junto com o Diniz, que tem que reverter essa situação. Bom, Ricardo, você falou aí, é muito difícil a gente imaginar realmente o Brasil fora de uma Copa do Mundo, até pelo número de vagas que tem ali dentro das eliminatórias. Mas tem sempre uma questão, que eu acho que essa questão da pressão que você fala não é só se classificar. A gente também cobra para o Brasil se classificar bem, e mesmo que a Argentina seja a atual campeã, até pela rivalidade, parece que vai ter sempre uma cobrança, mesmo a gente entendendo, né? Essa questão é muito mais passional. A gente entende como está o time, as mudanças no Brasil, mas mesmo assim a gente exige vitória. Eu queria que a gente começasse a passar um pouquinho por setor, para ir falando dessa convocação. Você falou do Endrick, primeira convocação, muito jovem, 17 anos, um menino que vem jogando jogos importantes pelo Palmeiras, e parece que já entendendo como se comportar numa decisão. É a primeira convocação, tá? Talvez 2 jogos que você falou já tem uma pressão, e não é em relação à classificação, porque estamos na terceira colocação, mas de vencer, porque o último resultado não foi positivo. O Endrick, para você, vem na titularidade ou para esse momento de primeira convocação, entender ali, vestir a camisa, fazer essa transição? Bom, é claro, a gente sabe que ele está no momento de transição, mas se precisar colocar, o Diniz vai colocar. O Diniz tem coragem para isso. Mas eu acho que a princípio ele deve ficar no banco. A princípio, né? Eu não sei a cabeça do Diniz, mas se colocar, para mim, se eu tivesse essa convicção, se eu estivesse lá, eu colocaria, né, ele como titular. Mas eu acho que ele começa no banco, é um jogador importante, vai ser importante, você imagina. Né? O Vini Júnior, o Rodrigo e o Endrick, os 3 do Real Madrid, né? Comprado pelo Real Madrid. Então você vê a força que vai ser esse ataque. Eu acho que o Brasil está passando um momento de reformulação, tanto atrás como na frente, como no meio campo. Então essa reformulação, ela existe. Você não tem Neymar, você não tem o Casemiro, que são jogadores importantes para uma seleção brasileira, né? Que qualquer treinador conta com esses jogadores. Espero quanto antes, é claro, o Casemiro volta o ano que vem, mas que o Neymar também volte bem, que é muito importante essa transição de jogadores experientes dentro de uma seleção com essa garotada. Se você pegar no mundo, eu não sei que seleção mundial, juro a você, tem um Endrick, que tem um Vini Júnior e que tem um Rodrigo. Né? Fora os demais jogadores jovens que tem, o próprio Richarlison também, que é muito bom jogador, ainda é jovem, jogou a Copa do Mundo, e muito Rafinha. Gente, o Brasil tem jogadores de ataque espetaculares, de alto nível. E a maioria, quase todos, jogando na Europa. Eu acho que o treinador, o Diniz, ou quem for, tem que aproveitar isso. Eu sempre digo, a gente tinha em 94 uma seleção muito forte. Mas a gente sabe
que na frente quem decide são os caras. Era Bebeto e Romário. Olha quantos jogadores de frente com qualidade o Brasil vai ter para essa Copa do Mundo. Nenhuma seleção do mundo tem. Eu estou te falando, nessa idade, com a juventude desses caras. Então é isso que a gente tem que aproveitar, essa qualidade do jogador brasileiro. Gabriel Jesus, que parece que está magoado, machucado, e portanto no primeiro jogo à partida não é certo com a Colômbia. Martinelli, João Pedro do Brighton, que foi uma das novidades, né? Está a fazer uma época muito boa no Brighton. Paulinho, uma época extraordinária no Atlético. PP está referenciado como avançado, mas eu acredito que PP seja a alternativa para o lado direito da zaga do Brasil, porque no Porto tem jogado aí. Rafinha e Vinícius. Isto se arrumarmos Rodrigo como um cara do meio campo em vez de ser da frente de ataque. Opções não faltam, não é? Opções não faltam aqui. Não, tirando João Pedro, não há aquele homem referência, um homem mais chamado 9, não é? Aquele Mateus Cunha, será sempre mais móvel. Você entrava com quem? Dessas opções, você apostava em quem? Para a Colômbia? Eu apostava também depende muito do segundo jogo do primeiro. É Vini Júnior, Rafinha, que tem uma experiência já de Copa do Mundo, né? São jogadores, né? E na frente, olha, eu sou meio maluco, eu gosto muito de jogadores de base, jogadores jovens. E quem pode fazer essa função é o Endrick, pode fazer bem. Eu me lembro que Gabriel Jesus, quando era muito jovem, Tite convocou e colocou ele para jogar. E ele jogou muito aquele primeiro jogo dele, né? Ele reverteu o resultado, ele entrou muito bem na seleção brasileira. O Diniz não gosta muito, não é que não gosta, ele não tem muito aquele atacante fixo, o time dele roda muito. É o próprio Fluminense, ele tem jogador de área, o Conca é esse jogador, mas que marca muito, que ajuda muito também, que roda muito, entendeu? Ele gosta desse atacante, né, que não fique só parado ali na frente. É aquilo que eu te falei, o Conca é um artilheiro, é um cara de área, mas que se você pegar o Fluminense jogando, é impressionante o que ele faz, o que ele corre. Eu entraria com esses 3 jogadores nesse jogo, eu colocaria o Endrick, não importa, é jovem, não tem essa coisa de jovem, é a qualidade, o garoto está com vontade. É claro que essa minutagem, esse jogo a jogo, você vai ter com o tempo, mas são opções. Eu gosto muito do Martinelli, acho um baita jogador, se fala muito pouco nele no Brasil, às vezes ele é convocado, mas eu gosto muito desse jogador. João Pedro está muito bem na Inglaterra, então as opções é como você fala, são jogadores de área. O único talvez que possa fazer essa função é o Endrick, e eu colocaria. Bom, antes da gente continuar correndo aí, até porque a gente vai chegar num setor que você entende muito bem, que é o setor defensivo, só para a gente fechar um pouquinho essa questão do ataque, você falou, e de fato, o Martinelli, a gente cobre também no Flash Score a Premier League e até divide, eu acho que no Arsenal hoje é um nome até mais forte que o próprio Gabriel Jesus ali, pela torcida se destaca, mas vai caindo mais pelo lado ali quando vai pro ataque. Faltou alguém nessa lista para vocês? A gente tem tantos nomes no Brasil, brasileiros, né, que jogam na Europa e tudo mais, a gente tem o Endrick figurando. Para você, faltou algum nome que, olha, se eu fosse o Diniz, eu também chamaria essa pessoa? Eu gosto muito das convocações do Diniz, eu gosto. É como eu falei, o que falta é tempo dele trabalhar. Talvez um jogador de área, né? A gente também não está num bom momento. O Pedro, né, falava muito do Tiquinho, aí falar pela idade, mas não tem esse negócio de idade, são momentos, né? O Tiquinho também machucou, teve todo esse problema. Talvez um ou outro jogador de área, se ele quisesse mudar o esquema de jogo, porque o Ricardo falou, se você pegar esses jogadores que estão aí, todos que jogadores de velocidade, não tem aquele cara de área, o próprio Endrick que se mexe muito, mas ele é o único que faz essa função. Talvez, como eu te falei, se fosse mudar uma característica de jogo, convocar um Pedro, talvez, mas no geral eu gostei muito da convocação, principalmente na frente, muitos jogadores com qualidade. É porque a gente sempre, brasileiro, vai reclamar um ou outro jogador. É muito difícil, todo mundo quer a sua seleção, mas no geral eu gostei dessa seleção brasileira. Estou agora só dando um passo um pouco mais macro e até porque penso que ainda não nos detivemos muito numa questão que me parece muito central. Por exemplo, em Portugal, é uma discussão muito grande se Portugal joga melhor ou pior com Cristiano Ronaldo. No Brasil também se discute muito se o Brasil será melhor ou pior com o Neymar.
No meu entendimento, entendo o melhor ao pior, no sentido de a estrela por vezes é tão grande que a expectativa fica, entrega a bola no cara que ele resolve, não é? E o inverso também por vezes acontece e parece que ajuda o time nesse sentido, não é? De não temos cá o cara, vamos ter que ser nós todos a resolver isto. Você acredita que o Brasil sem Neymar vai ter essa solidariedade? Talvez seja uma equipa menos genial, eventualmente, porque Neymar é um craque planetário, mas talvez mais solidária e por isso até um Brasil mais homogéneo, mais até a cara de Diniz, se calhar. Olha, é incrível isso. A Argentina se perguntava isso, a Argentina sem Messi até ganhar. E te digo mais, se a Argentina não tem Messi na Copa do Mundo, não ganhava a Copa do Mundo. Os jogadores se uniram como a gente se uniu em 94 para jogar. A gente sabia que tinha 2 jogadores de frente espetaculares, Romário e Bebeto. Então vamos jogar por eles, vamos nos matar aqui. O Brasil é uma equipe que tomou 3 gols na Copa do Mundo, muito poucos gols de 94, né? Um jogo que já estava classificado contra a Suécia, 1-1. A gente já estava, e o outro naquele 3-2, né, com aquele gol do branco contra a gente ganhou da Holanda. Então, é como eu te falei, você não pode abdicar de um jogador como Neymar, né, como o próprio Cristiano Ronaldo. Estou te falando, se você tem um jogador como esse e ele fisicamente está bem e que o treinador faça um esquema para ele, porque nós fizemos o esquema para Bebeto e Romário. A verdade é essa. E Messi, quinta Copa do Mundo, e nego vinha criticando, pô, não ganha a Copa do Mundo, porque tudo é lindo quando ganha, mas havia uma pressão muito grande da Argentina para não levar Messi. E quando a Argentina perde o primeiro jogo para a Arábia Saudita, todo mundo conectou na Argentina, todo mundo criticou, e enfim, futebol é aquilo que eu te falei, Ricardo, você falou antes, futebol é vitória, com a vitória não esquece o que passou e vamos aproveitar a vitória. Então é isso que é o futebol. Então eu acho que jogadores desse alto nível, vamos dizer, se Cristiano estiver bem, com vontade, e tiver um esquema pensando nele, porque não adianta, ele não vai mais romper toda hora do meio campo até dentro da área fazer um gol, não. Ele tem que estar perto da área, é o que Parreira. Parreira fez em 94, Romário e Bebeto tem que estar ali perto, porque a gente sabe que eles dois ali, eles vão fazer gols pela qualidade dele. Então não adianta você querer fazer uma marcação Portugal do meio campo e do meio campo querer que Cristiano Ronaldo drible 5, 6 jogadores. Não é assim, vai fazer uma vez ou outra, mas não é assim. Então o esquema tem que ser jogado para ele, sim, para esse tipo de jogador. Eu acho que tanto Cristiano como Ronaldo, alto nível, alto nível. Cristiano não tem que provar mais nada. Não ganhou uma Copa do Mundo, faz parte, a vida às vezes. Zico não ganhou, Platini não ganhou, grandes jogadores não ganharam, Beckham não ganhou. Enfim, faz parte da vida. Agora, eu não abdicaria de jogadores como Cristiano Ronaldo e Neymar. Agora, em relação ao Brasil, é o seguinte, 3 Copas do Mundo, só se falou em Neymar. Então, é como você falou, agora, será sem ele? Como é que vai funcionar tudo isso? É o primeiro teste, Assim, tanto tempo fora de uma convocação que o Neymar vai ficar, vamos ver como se comporta essa garotada. Vamos para o primeiro teste naquela, né? E se funcionar, aí que vai ficar a questão. Se o Brasil agradar sem Neymar, eu acho que é aí que começa a grande discussão, porque mesmo ele se recuperando, é o que você falou, Ricardo, é um nome importantíssimo. A gente não tem como negar ali todo o talento dele. Se funciona muito bem e encaixa, você traz o Neymar de volta, não traz, eu acho que a gente vai ter um problema, ou não, né? Vai ser até um problema bom para resolver quando você tem 2 opções boas aí para ver qual que encaixa melhor. Mas vamos falar um pouquinho da área que você conhece muito bem, que é o setor defensivo. O Diniz traz nomes como o Nino, que é um cara que ele já tem ali uma proximidade, trabalha junto, e no que recentemente teve o Fla-Flu, a confusão com o Gabigol e tudo mais, agora vai para a seleção, muito também se fala sobre idade, experiência dessa convocação. Como você vê esse setor defensivo na última convocação do Diniz? Bom, eu acho que primeiro ele tem que testar todos os jogadores o máximo possível. Quando eu falo que o Brasil tem 6 Copas do Mundo, e isso aconteceu com o Tite até, eu falava, e eu vou falar isso em relação ao Diniz, eu falava com o Tite, é o seguinte, tem convocações que não precisa trazer Marquinhos, tem convocações que não precisa trazer Casemiro. Sabe por quê? Porque esses jogadores a gente já conhece, o alto nível. É o momento de testar Nino, todos esses garotos. Essa zaga que ele pensa,
Eu acho que ele tem bons jogadores, sim. O Brasil tem um problema grave, eu acho, que é na zaga e nas laterais, tá? Os jogadores... Eu não estou com problema no meio-campo, não tem um problema no ataque. Eu acho que a zaga e os laterais, o Diniz tem que testar o máximo. O máximo. Se puder colocar o Nino, coloca. Porque ele confia no Nino, é muito bom jogador. Se falou aqui no Brasil também, Adrielso também, que é muito bom jogador do Botafogo. Mas, enfim, os jogadores que foram convocados têm que ter a confiança do treinador. E eu acho que tem. E o Diniz coloca para jogar. Ele confia nos jogadores. Eu acho que a gente tem que acabar com isso. Porque é muito importante. Gente, classificam 6 e 1 na repescagem, pelo amor de Deus. É hora dos treinadores, começarem a testar todos os lados. Nós não podemos chegar numa Copa do Mundo com jogadores que foram testados muito pouco. E o melhor teste é eliminatórias. Não é amistoso, não. Nem amistoso, como eu te falei, pegar a equipe sul-americana para jogar nos Estados Unidos, para jogar na Inglaterra, não. Isso não é teste, não. Quando você joga, vamos dizer, vai jogar com a Colômbia, na Colômbia, é pressão. O que me ensinou muito em 2 Copas do Mundo foi as eliminatórias. É muito difícil você jogar com a Argentina na Argentina. Quando você vai jogar com a Colômbia, a própria Venezuela, todos esses times, é difícil, porque tem a pressão do torcedor. Copa do Mundo é isso. Então é momento de ter coragem de colocar. Coloca os caras para jogar. Se convocou tanto nas laterais como na zaga, nós precisamos ter teste. Se você perguntar quem seria a zaga do Brasil hoje, quem seriam os laterais, tem incógnita hoje. Você não sabe. Talvez da zaga dizer, Militão e Marquinhos, vamos dizer. Mas e os outros zagueiros? Todos novos ainda em convocação. Muito pouco. Então é hora de testar esses jogadores para eles chegar seguro na Copa do Mundo. Ricardo, e podemos olhar para as laterais, porque temos Carlos Augusto, do Inter de Milão, eventualmente PP, do Porto, mas PP nem sequer é um lateral direito de raiz, apesar de estar a fazer realmente uma época bastante boa. E depois Renan Lodi e Emerson Royal. Não são propriamente os 4 nomes que a gente, se falássemos... Fala aí um lateral do Brasil. Talvez nenhum destes 4 nomes nos viesse à cabeça como um dos primeiros, não é? Talvez ainda falássemos de Marcelo, talvez ainda falássemos de Danilo, talvez ainda falar. E já agora eu gostava de lhe perguntar sobre isso. Você chamaria Marcelo à seleção brasileira? Acha que ainda cabia ou já é algo que já não dava mesmo? Ou será que Diniz também não quis por causa de ser mais um do Fluminense? Eu confesso um certo estranhamento em um técnico, um selecionador aceitar um cargo estando a treinar no país, porque eu acho que condiciona muito esse tipo de questões bom, não vou chamar mais aquele cara do meu time, não vou chamar o outro porque vai desfalcar o outro. Aí já estou eu a colocar a minha opinião, mas até porque eu não tenho muita memória de um técnico que treina no país aceitar ser selecionador desse país, porque se Diniz treinasse na Espanha, seria tudo muito mais fácil para Diniz, não é? Se ele estivesse a treinar o Barcelona, seria muito mais fácil, porque não iria ter uma ação, ainda por cima num campeonato louco, como está a Série A do Brasileirão, não é? Que está tudo por decidir. Mas podemos falar um bocadinho sobre isso, Ricardo, sobre essa estranheza, mas também sobre os laterais. Realmente parece que há aqui um problema, quer dizer, não tirando mérito nenhum, Carlos Augusto está a fazer uma grande época no Inter de Milão, não é? Mas parece que não são aqueles nomes de peso que o Brasil até há pouco tempo tinha. Dani Alves e Marcelo foi ontem, e Dani Alves e Marcelo eram 2 dos melhores do mundo na posição, né? Exatamente, você está colocando bem. É por isso que eu falo da pressão que é jogar na seleção brasileira. Você falou do Carlos Augusto, vários, né? O PP, todo. Ele tem que colocar para jogar. A gente precisa ter uma ideia de o Lodi, tudo bem. A gente conhece, né? Enfim, eu acho o seguinte, irmão. Você precisa ter uma base. Você tem que começar por uma base. Na minha época, eu também foi assim. Foram mudanças, era Oscar, e depois saiu Oscar, e depois veio minha geração, depois saiu a minha geração, veio o Roque Júnior, né, Lúcio, enfim. Mas você precisa colocar essa turma para jogar, porque senão a pressão era muito grande. E você está colocando, que eu tinha falado no início, eu acho que o Diniz precisa ter, senão ele vai sofrer muita pressão. Eu sei que o torcedor do Fluminense deve estar, que nada, ele não pode sair de Fluminense, tudo bem, mas então ele decida, porque você imagina ele treinar o Fluminense em uma seleção até o final, até chegar, vamos dizer que o Ancelotti não venha. Tá? Não cabe, é muita pressão em cima dele. Ele não pode convocar alguns jogadores do Fluminense porque prejudica o Fluminense.
Aí não pode do Flamengo porque está prejudicando o Flamengo. Não pode o Palmeiras. Então, tudo vai ser muito difícil, tudo vai ser complicado na vida do Diniz. Então, ele em dezembro, eu acho que termina o Mundial, ele tem que decidir muita coisa da vida dele. Chegar na própria CBF e falou, gente, o cara vem ou não vem? Porque ele não vai aguentar essa pressão. Não vai, como treinador. É muito difícil essa pressão, treinar um clube brasileiro e, ao mesmo tempo, treinar a seleção brasileira. Então, esperar que ele faça um grande Mundial, foi campeão da Libertadores Fluminense. Parabéns, um ótimo treinador. Eu, particularmente, eu gosto muito do Diniz, né, as opções que deram antes de chamar um treinador. Eu tinha 3 treinadores na cabeça, que eram o Renato Gaúcho, Diniz e Dorival Júnior, na minha cabeça, né, de conversar e de ver quem escolheria. Mas, assim, eu acho que os 3 com condições. E é esperar, e é como você vê. E o maior problema do Brasil ainda hoje, todo mundo passa por isso. Ficamos muitos anos com Roberto Carlos e com Cafu. Depois, né, depois de Roberto Carlos, também, né, o Marcelo. Então, sobre a convocação do Marcelo, não, eu não convocaria Marcelo, não. Para lateral, não. Talvez para um meio campo. Marcelo é um monstro. Marcelo é um jogador extraordinário. Eu não sei como o Marcelo daqui a 2, 3 anos. É um monstro. Para mim para mim é o lateral mais habilidoso que eu vi jogar. Eu não acho o mais completo. Mais completo eu acho Roberto Carlos e Branco a ser mais completo em termos de marcação. Agora, em termos de habilidade e de técnica, para mim, Marcelo, no mundo, nunca vi um lateral como ele. No mundo. Nunca vi, tecnicamente, né? Falando. Então, é um baita jogador. Então, a gente está com um problema, Ricardo e Elaine. Todo mundo está falando de frente, eu estou preocupado atrás. Eu estou preocupado nas laterais e na zaga. Por isso que eu digo, Carlos Augusto está bem aí. Coloca para jogar. Coloca para jogar. Dá jogo, dá minutagem. Aí você começa a ver quem pode ser o titular das laterais e também da zaga. No caso de Militão, claro que não, porque Militão fez uma cirurgia e está um bom tempo parado. Vamos repassar, então, aqui ó, esse setor defensivo. A gente tem o Bremer, da Juventus, que fez uma última temporada incrível na Série A, foi um dos melhores defensores. O Gabriel Magalhães, que vem do Arsenal, o Nino do Fluminense e o Marquinhos, PSG. Se a gente fosse dividir em lateral e zaga, essa seria a zaga. E depois, passando para as laterais, Emerson Royal, do Tottenham, o Carlos Augusto, da Inter, que também a Inter aí numa boa fase, e o Renan Lodge, que está no Olympique de Marseille. Mas aí a gente fala, você fala, traz para jogar. Tem jogadores que estão em condições boas, eu penso muito no Carlos Augusto em relação à configuração do time que ele joga, então tem um bom rendimento, mas esse jogador ele tem que vir, encaixar e apresentar um bom resultado também na seleção. Isso é integração, é ver como que ele vai se comportar. Só que você falou uma coisa que é muito importante, que eu acho que sempre foi um problema para a seleção brasileira, que é a questão dos laterais, Ricardo. A gente sempre teve nomes muito fortes, mas quando em algum momento esses nomes, que eram de titularidade absoluta, chegaram a faltar, começou dúvidas. Então a gente tinha o Roberto Carlos, e quem era o substituto do Roberto Carlos? Era o Roberto Carlos. Se acontecer alguma coisa, aí a gente ia ter problemas. Marcelo, a última Copa do Mundo mesmo, sem essa referência ali na lateral direita e com algumas lesões, a gente começou a se preocupar um pouco. Hoje, para você, existe uma titularidade na lateral ou existem nomes que até não foram convocados? E eu penso muito também, até no futebol brasileiro, existem laterais que a gente pode olhar aqui que poderiam vestir essa camisa da seleção? Pode sim, agora eu acho mais do que isso, é como eu te falei, é testar os jogadores. Eu não vejo titularidade ainda nas laterais, eu não vejo o Emerson, é muito bom lateral, mas assim, precisam de sequência. Todos esses jogadores que você falou aí, Roberto Carlos teve sequência, e jogaram bem também, e jogaram muito, foram monstros esses jogadores. Então, né, eu acho que precisa de sequência, e essa sequência nas laterais ela não está tendo, depois da saída do Daniel Alves, que jogou muito também na seleção brasileira. Você não tem essa sequência. Marcelo na lateral esquerda, porque se você pegar tem Cafu e Roberto Carlos, aí depois entra Daniel Alves e Marcelo, 2 baitas jogadores. O problema é que no Brasil, quando você não ganha uma Copa do Mundo, as pessoas legal o segundo plano. Eu não penso assim, não. Eu acho que é claro que a Copa é importante, mas a gente não pode falar da qualidade desses 2 monstros, que foi Daniel Alves e Roberto Carlos, jogando como laterais, entendeu? Daniel Alves e Marcelo, né? Tecnicamente. Então, se você perguntar quem é o titular, não sei. Pode vir alguém? Pode, mas vamos esperar esses que foram convocados. A mesma coisa na zaga. Como eu te falei, você pode dizer, vamos colocar Militão e Marquinhos, porque foram para a Copa, jogaram ali. Então, na zaga tem bons jogadores.
Gabriel, enfim, jogadores com qualidade também. Então eu acho que a gente tem que esperar. Agora, a velocidade disso tudo vai ser colocar para jogar. Ele tem que colocar, ter uma base formada, não dá para estar tirando toda hora e fazendo teste. Né? Claro que precisa fazer teste nos jogos, quando tiver. Agora, a base na cabeça dele, ele tem que colocar para jogar, até para que a gente tenha uma ideia. Se eu perguntar a vocês aí, quem é o titular das laterais e quem é o titular da zaga hoje, talvez você só diga um, pela experiência, que é o Marquinhos. A gente não tem ainda essa titularidade, tanto na outra zaga central como nas laterais. Não é que tenha maus jogadores, é que esses jogadores, os jogadores precisam ser testados. No caso, o próprio Nino, que é um baita zagueiro. Falta, Ricardo, o meio-campo, onde temos muita gente para o meio, para o miolo, não é? Mas provavelmente Diniz vai apostar num 4-3-3. André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelinton, Rafael Veiga e talvez possamos incluir aqui Rodrigo, mas parece-me que Rodrigo será mais lá para a frente do que para o meio-campo. Mas parece bastante nivelado, não é? Parece bastante nivelado aqui no meio. Quase que qualquer um poderia jogar. André, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, Joelinton, Rafael Veiga, parece um nível muito homogéneo. Você concorda? Tem algum favorito no meio deste lote? Não concordo, e eu gosto muito desse meio campo forte. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Nenhum com a característica que tem o Casemiro, tá? Nenhum. Todos são jogadores de velocidade, rápido. Ali, mas o Casemiro tanto marca bem ali, ele é importante se você quiser deixar para formar um volante zagueiro, né? Que ele faz muito bem aquela função, como para sair, distribuir no jogo, e experiência, né, também. Mas isso não impede de dizer que esse garoto não jogue bem. Gostei muito da convocação desse meio-campo, são jogadores importantes. Joel é a grande surpresa de quê? Porque era um atacante, um 9, você sabe disso, Ricardo, 9-9 é lá, e se tornou um segundo volante, né, na Inglaterra. Então, eu quero ver o Joel mais testado também, pela força que tem nessa nova função que ele está desempenhando muito, muito bem na Inglaterra e pode melhorar cada vez mais na seleção brasileira. Mas eu acho que o caminho é esse. Talvez vamos fazer alguns nomes que possam vir. Como eu te falei, todo mundo tem sua convocação. Eu sempre digo, eu sempre analiso o que o treinador convocou. Porque não adianta eu estar colocando 5, 6, 7, 8 nomes se não está aí, não foi convocado. Eu gostei desse meio campo da seleção brasileira. É isso. O Ricardo falou, nosso Ricardo aqui do Flash falou, falta passar por muito Ricardo, gente, hoje para mim. Falta passar por um setor ainda que é o meio-campo. Na verdade, falta aquela o último homem, literalmente, que é bom a gente destacar. O Ederson, recentemente, no início da semana, segunda-feira, não vai poder mais compor o time e no lugar foi convocado o Bento. Então a gente tem Alisson, Bento e Lucas Perry ali compondo os três goleiros. Óbvio que tem essa preocupação com a vitória e tudo mais, mas a gente tem goleiros que estão atuando também muito bem aqui no Brasil. O Alisson deve vir para a titularidade, mas esse movimento de integrar a seleção, de fazer parte dos treinos, de viajar também é muito importante. Você sabe muito bem disso, como é ter um cara que você confia lá atrás. Não que a linha defensiva não vá trabalhar, mas se passou, poder respirar. Como você olha também para os nomes ali no gol, Ricardo? Não, a convocação foi ótima também. O PR está num momento espetacular. O Bento, a mesma coisa. E os dois, a gente sabe o nível dos dois. Alisson e o Everton é espetacular. O nível desses goleiros são espetacular. Ainda tem o Everton também, o goleiro do Palmeiras, que também é um baita goleiro. Acho que a gente está tranquilo em relação ao goleiro. Eu acho que a preocupação maior não está no gol, né? O Alisson faz muito bem, jogou 2 Copas do Mundo e tranquilidade para nós ali. Espero que ele faça uma grande partida, né? Porque ele é importante, um grande goleiro. A gente teve grande goleiro, né? A gente em 94 tinha, a gente, para ter uma ideia, era Tafarel, Zé, Gilmar Rinaldo. É o Gilmar mais experiente, Tafarel e Zé. Então, enfim, eu acho que em termos de goleiro a gente está bem. Essa preocupação no gol eu não tenho, como eu tenho ali atrás ainda, né? Que eu quero ver jogadores mais testados. Porque eu acho tanto o Alisson como eles podem jogar ainda uma Copa do Mundo tranquilamente. São jogadores importantes para a gente. É muito bom, eu sempre digo, você começar com um grande goleiro.
E o Brasil tem grandes goleiros e é muito bem treinado pelo meu amigo Tafarel. Boa referência, não tem nem como a gente esquecer o Tafarel, né? Fez história aí. Olha, Ricardo, para a gente fechar, vamos de prognóstico aqui do que você espera. A gente tem a Colômbia no dia 16, joga em Barranquilla, então a gente joga fora de casa. E a gente tem a Argentina, atual campeã do mundo, líder nas eliminatórias. E jogamos no Maracanã. Maracanã que fez grande festa recentemente com o Diniz e reencontra com ele agora no encontro que, para a gente do Brasil, é a maior rivalidade quando a gente fala de seleção na América, Brasil e Argentina. Fala pra gente o que você espera desses dois jogos. Bom, primeiro a dificuldade que foi, né, o que já se passou, né, que é esse empate com a Venezuela e a derrota para o Uruguai. Por isso que tem essa pressão. Então o Diniz tem que conversar muito com jogadores jovens, mas muito com já experientes também, no caso do Vini Júnior, Rodrigo, que vem jogando competições fortíssimas, e todos esses garotos jovens jogando na Inglaterra. Eu acho o seguinte, eu acredito no potencial do Brasil, como eu te falei, eu tenho medo assim do que se possa vir se a gente perder esses dois jogos, porque pode acontecer porque são seleções difíceis, mas eu acredito na vitória do Brasil na Colômbia e uma vitória também contra a Argentina no Maracanã, e aí a gente pode dar esse salto de qualidade, né? Não só o Diniz, mas também com essa garotada. Eu confio muito nesse trabalho do Diniz. Agora pega jogo difícil, são jogos dificílimos. Você pega uma Colômbia dentro de casa, que é muito difícil você jogar lá, e pega uma Argentina que hoje está voando. Messi num grande momento, a Argentina campeã do mundo, né, ganhando todos os jogos, tudo que participa, enfim. É uma seleção fortíssima. Hoje é a maior seleção do mundo em termos de conjunto, de preparação, né? A formação da Argentina eu conheço porque eu vi o início desse trabalho, quando vieram jogar aqui, o segundo treinador, Samuel, ele jogou comigo no News Old Boys, quando eu joguei na Argentina, a gente conversou bastante, e ali começava a preparação da Argentina, né, na Copa América. Então eu acho que é uma seleção forte, e é dois jogos cascudos, é aquele jogo que tira os garotos, os meninos, e entra os homens. Então não importa a idade, importa você estar convocado, e espero que o Brasil possa fazer mais um belo jogo contra a Colômbia, e aqui um carinho do nosso torcedor no Maracanã também fazer um grande jogo contra a Argentina. Muito bom. Então a gente acaba com otimismo, né? Porque até eu agora estou mais empolgada. Com Colômbia e Argentina. Eu tô. E o Ricardo Rocha espera a vitória, então a gente vai junto nessa. Ricardo, queria agradecer muito a sua participação, sua colaboração, conversa com a gente. É sempre um prazer receber você aqui no Flash Score Podcast. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Um abraço. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Elaine. E um beijo a todos. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Valeu, gente. Um abraço. Bom, é isso então. Agradecer muito, Ricardo. E agora eu vou falar com o meu outro Ricardo, que a gente está dividindo hoje, que até na produção a gente fala o nosso Ricardo e o Ricardo Rocha. Então agora o nosso Ricardo. Ricardo, muito obrigado pela parceria mais uma vez, da gente dividir aqui mais um episódio do Flash Star Podcast. Não, obrigado eu, Elaine. Temos ainda mais um pouquinho para poder aproveitar para falar dos números com o Eduardo Gerac, mas é realmente um prazer muito grande receber alguém como o outro Ricardo, que não deixa de ser nosso também, no sentido de é um grande companheiro da Flash Score, é alguém com um conhecimento muito profundo. É muito bom nós podermos conversar, discutir futebol com alguém que conhece o futebol por dentro e por fora. Vai muito além dessa questão do achismo ou da questão de meramente pessoal. É alguém com uma experiência muito grande, alguém que viveu por dentro grandes feitos da seleção brasileira e do futebol, também jogou fora. Realmente o Ricardo Rocha é alguém muito especial para nós. Agora, Elaine, vamos ao outro lado, um pouco mais frio, mas que nos ajuda a entender muito, muito bem tudo o que acontece dentro do jogo. Vamos lá, o Edu Gerac está chegando, só vamos lembrar, Ricardo, ó, que a gente falou aqui tanto de Colômbia e Argentina, a gente vai ter as transmissões desses jogos no Flash Score, então se você acompanha pelo site, baixa o aplicativo, siga a gente nas redes sociais, Instagram, @flashscore.br, Twitter, X, eu nem mais sei como chamar, mas é @flashscorebr para você acompanhar lá. E o mais importante, segue a gente aí no YouTube, se inscreva no canal. Se está acompanhando pelo Spotify, já coloca seguir ali também para cada episódio você conseguir acompanhar sem perder nada, nenhuma informação. E agora vamos chegar com o homem
dos números, dos dados, porque aqui no Flash Score a informação a gente gosta. Vai aí, Edu. Olá, Elaine. Olá, Ricardo. Um grande abraço para todo mundo que acompanha a gente aqui. Não, sem dúvida, né? Quem sou eu para discordar do Ricardo Rocha, né? Que acabou de ter um papo muito interessante aí com a gente. Ele falou um pouco também das laterais e da defesa, só que nesse primeiro momento, né? Nesses 4 primeiros jogos do Brasil nas eliminatórias, a grande questão, ao meu ver, né? Os números mostram isso, é a questão do sistema ofensivo, né? O Brasil deu aquela goleada no início, né? Na estreia da competição, ganhou de 5-1 da Bolívia aqui no Brasil, mas depois disso o ataque parou de fazer gols, né? A gente pode ver aí em termos de chutes no gol, a eficiência do ataque brasileiro está muito ruim, né? O Brasil que dá aí quase 12 chutes totais ao gol, né? Sendo que, ao gol não, dá 12 chutes totais, contando o gol e aqueles que vão para fora do gol. E 25 no gol. Mas em termos de conversão desses chutes em bola na rede, né, isso está muito baixo. O Brasil que depois da goleada para a Bolívia na primeira rodada, depois ganhou só de 1-0 do Peru, fora de casa, depois empatou com a Venezuela, novamente jogando em casa, em 1-1, e depois perdeu lá em Montevidéu para o Uruguai por 2-0. Então, assim, a gente dá para dizer claramente que tem um problema aí no ataque do Brasil. E aí entra muito essa discussão que vocês tiveram aí com o Rocha, né? Porque assim, quem que é o homem lá na frente? Quem que é a referência? Por exemplo, o Rodrigo, que vem jogando muito bem lá na Europa, né? Pelo Real, ele no Brasil ele está muito fixo pelo lado esquerdo, como mostra aí o mapa de calor dele, né? O Rodrigo não está tendo toda aquela mobilidade que ele tem exatamente no time do Ancelotti, que pode ser o novo técnico do Brasil o ano que vem. Então isso é um dos problemas que os números, né, os dados, mostram para a gente nesses primeiros 4 jogos do Brasil nas eliminatórias. E aí, se a gente sair das pontas e formos aí para o ataque, para o comando de ataque, né, como o Ricardo Rocha também disse, tem aí todo mundo fazendo uma pressão muito grande para o Endrick já ser escalado pelo Diniz, o Endrick que tem só 17 anos, mas ele está mostrando muita maturidade já no time do Palmeiras, né? A gente tem os números aqui dele naquele jogo espetacular para a torcida do Palmeiras, né? Aquela virada para cima do Botafogo lá no Rio, né? Ele deu 3 chutes na partida, 2 no gol e fez 2 gols, né? Ou seja, a eficiência do Endrick, e os números mostram isso, está muito alta. Ele tem um poder de conversão das chances criadas por ele mesmo, que é excepcional. Então isso claramente o Diniz está levando em consideração aí para quem sabe escalá-lo já como o homem de frente do Brasil já contra a Colômbia. Lembrando, né, que o Gabriel Jesus tem um problema muscular, ele está com o grupo, ele não foi cortado, mas esse problema já vem desde o final de outubro, né? Tanto que ele não jogou pelo Arsenal as últimas rodadas. Então, assim, ele deve estar no grupo, talvez jogue contra a Argentina, que é o segundo jogo na próxima terça-feira. Contra a Colômbia já está praticamente descartado a presença do Gabriel Jesus, a convocação está mantida, mas ele está praticamente descartado, nem no banco deve ficar contra a Colômbia, né? O jogo que é quinta-feira, 19 horas, pelo horário de Brasília, lá em Barranquilha, lá nas margens do Mar do Caribe, um lugar muito bonito, inclusive. E agora, ainda falando sobre o ataque, sobre essa referência, tem o João Pedro, né? Que é um garoto também, ele que tem só 22 anos, tá jogando muito bem, tá numa temporada muito boa lá no Brighton, né? No Seagulls, lá, o time que tem essa peculiaridade de colocar jogadores jovens para jogar. Por exemplo, na Liga Europa, que é onde o Brighton está em termos de competições europeias, ele já é o artilheiro com 4 gols, e ele já disse que ele prefere jogar como referência. Apesar do mapa de calor dele mostrar muito bem que ele joga por todos os lados, né? Ele faz beirada, ele até já jogou atrás do atacante referência, né? Um pouco mais na armação da jogada, mas ele já disse que ele gosta de jogar na frente. Ele que já está 4 anos na Europa, né? Ele que foi lá para o Watford, né? Teve que jogar a segunda divisão do futebol inglês, porque o Watford caiu, mas agora no Brighton esse ano está jogando realmente o fino da bola, o João Pedro. Eu apostaria nele já ali na frente do Endrick para jogar contra a Colômbia. Vamos ver se o Diniz vai ter essa mesma leitura, né? Eduardo,
O primeiro jogo é com a Colômbia para que se concretize o otimismo do Ricardo Rocha e que o Brasil vença os 2 jogos. O Brasil tem que conseguir impor algo inédito, é que a Colômbia ainda não perdeu nesta fase de qualificação, não é? Está numa fase Não. de 5 jogos, ou salvo erro, sem perder, não é? Exatamente. E a Colômbia tem uma outra missão também interessante que os números mostram, né? A Colômbia nunca ganhou do Brasil em eliminatórias. Já ganhou em Copa América, já ganhou em amistosos, mas em eliminatória nunca ganhou do Brasil nem aqui nem lá, né? Então vamos ver se a Colômbia de repente, né, com esse ímpeto, tá com um time bom, né? A Colômbia hoje é a 5ª colocada ali na tábua de classificação das eliminatórias. Vamos ver se consegue quebrar esse tabu aí diante do Brasil. Lembrando que o Brasil é o 3º hoje. Ele só está atrás do Uruguai exatamente por causa dos gols marcados. O Uruguai tem 8 gols marcados, o Brasil tem 7. Porque no resto está tudo empatado. E a Argentina lá na frente com 4 vitórias em 4 rodadas. Edu, você mostrou aí pra gente alguns mapas, alguns números, só que na conversa com o Ricardo Rocha, ele atentou, muita gente está se preocupando com o ataque. Eu acho que você até entrou nesse ponto. Quem pode ser nossa referência? Hendrick, João Pedro, posicionamento. Mas ele se preocupa muito com o setor defensivo. Não sei porquê, talvez entenda um pouquinho melhor, enfim, tem conhecimento ali, mas, de fato, quando a gente olha para os nomes, a gente tem muita opção do meio para frente, e eu acho que a grande dúvida é quais opções serão utilizadas. E do meio para trás, a gente procura opções, talvez é mais escasso nomes. Para esse setor defensivo, o que você está analisando? E a gente falou muito da questão da titularidade, perto dos nomes ali, até de números, de quantas convocações, experiência, consegue ver desenhado? Eu concordo com o Ricardo Rocha quando ele diz que o Brasil tem problema realmente nas laterais, né? Porque assim, não tem jogadores que estão realmente assim assumindo a titularidade absoluta dessas duas posições, tanto da direita quanto da esquerda. Então eu acho que realmente isso vai precisar fazer teste. O Diniz precisa fazer teste, tanto nas laterais. O miolo de zaga eu acho que está mais resolvido, assim, né? É claro que o Ricardo Rocha jogou muito bem nessa posição, né? Jogou em vários clubes aqui do Brasil, jogou no São Paulo, jogou, obviamente, na seleção brasileira, né? Depois passou pelo Flu, pelo Flamengo, enfim, ele entende demais da posição. É claro que ele olha com um pouco mais de cuidado, com carinho para isso. Sem dúvida, eu acho que ainda não é, assim, a zona do time que mais preocupa para agora, para o imediato, né? Eu acho que tem bons nomes, tem bons jogadores, mas é claro que precisa testar para ver quem que vai crescer, né? Tanto na lateral direita quanto na lateral esquerda, principalmente em relação à Copa América do ano que vem, e depois, obviamente, a Copa do Mundo, né? Mas assim, eu ainda acho que o entrosamento do meio para frente é o que mais chama atenção, pelo menos os números mostram isso, em relação ao time do Brasil agora. E sempre tem aquela discussão que realmente é meio estranho que a gente está vivendo no Brasil, né? Porque foi como o Ricardo Rocha também disse, o Ancelotti até hoje não falou sobre a seleção brasileira, não falou realmente se ele está vindo. Tudo bem que ele tem um contrato com o Real Madrid e tal, ele poderia, de repente, ter dado uma declaração e ponto, né? Então vamos ver o ano que vem. Porque assim, em termos também de eliminatórias, é bom lembrar que essa rodada, né, essas duas partidas, são as últimas, em tese, do Diniz à frente do Brasil. Porque depois disso, teremos a Copa América no meio do ano que vem, e aí a outra rodada das eliminatórias é só em setembro do ano que vem, ou seja, em tese, depois da chegada do Ancelotti ao comando técnico do Brasil. Essa indefinição, eu acho que ainda vai mexer muito com a gente e, enfim, vamos ainda falar muito disso. Quem sabe a gente não traz até o Diniz aqui, hein? Para a gente conversar um pouquinho sobre se fica ou não. Edu, muito obrigado por ter trazendo. Eu acho que podemos também. Vamos, como a Flash Score aí é mundial, vamos movimentar isso. Matheus, da nossa produção, já entrar em contato. Que é aquilo, né? Você não falou até agora, fala aqui. A gente já teve revelações que mudaram a história de um campeonato que começaram nesse episódio. Lembro muito bem. Mas é isso, a gente vai encerrar esse episódio. Eu lembro. Não vou, e daí começou um turbilhão, olha. Enfim. Edu, obrigado. Sempre com muita informação, muitos números. Acho que é isso muito que o nosso público precisa e recorre à Flash Score para ter essas estatísticas. É sempre muito bom ter você aqui. Imagina, um prazer enorme, Elaine, e até a próxima. É isso, agora meu companheiro Ricardo, nosso Ricardo, sempre um prazer estar aqui com você e já relembra aí o pessoal que
e a gente tem jogo chegando no nosso aplicativo com o time Brasil para acompanhar essa seleção brasileira. Isso, Helena, é um prazer enorme. Nós vamos acompanhar, não vai perder um segundo do que o Brasil vai fazer nestes 2 jogos que falámos aqui, contra a Colômbia e também contra a Argentina. As 2 partidas elas terão transmissão na Flash Score, começa 5 minutos antes do apito inicial e nós vamos acompanhar tudo, mostrar-lhe tudo e ainda vamos, para quem não tiver acompanhado aqui, não tiver ouvido aqui, ainda vamos passar um pouquinho da conversa do Ricardo Rocha também no intervalo para ajudar a enquadrar essas 2 partidas. O Brasil tem 2 jogos com o otimismo de Ricardo Rocha, ele aposta em 2 vitórias, vamos ver o que é que vai dar. Primeiro na Colômbia, depois no Maracanã. A Flash Score vai estar lá como sempre e você vai estar connosco. É isso, pessoal que está acompanhando, ó, aproveita, se inscreva no canal. Se você está do YouTube, se inscreva no canal, ativa as notificações. Se você não está no Spotify, já vou falar aqui no nosso canal, que é Flash Score Brasil no YouTube. Tá no Spotify? Já coloca aí para seguir a nossa playlist para você não perder nada dos nossos episódios. Além disso, redes sociais, Instagram, @FlashScoreBR e no Twitter, Instagram, @FlashScore.br, põe um ponto ali, e no Twitter é tudo junto, @FlashScoreBR. Segue ali nas redes sociais que também você vai ter informação de quais jogos serão transmitidos pela nossa equipe do Brasil, sempre no nosso aplicativo e também no site, mas no aplicativo muito mais recurso, né? Tudo ali na palma da sua mão, no tablet, no computador, no smartphone, onde você quiser. Só lembrando mais uma vez o convite, então, dia 16, Brasil e Colômbia, ou melhor, Colômbia e Brasil, porque é fora de casa, e dia 21, Brasil e Argentina, e a Flash Score vai para o Maracanã, hein? Vai direto do estádio. Pessoal, valeu por mais um episódio e até a próxima aqui no Flash Score Podcast.